Quanta história cabe em uma década? E quanta história ainda pode ser escrita? Há exatos 10 anos, a mineração Usiminas oferece minério de alta qualidade, sempre com segurança e respeito ao meio ambiente. Nosso produto, hoje, é enviado para algumas das maiores siderúrgicas do mundo. Mas nossas raízes seguem firmes, nos lembrando sempre de quem está próximo, ajudando na construção dessa história diariamente. Em 2019, alcançamos recorde anual de vendas, produção e exportação. E acreditamos Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação aqui da Macaferri de soluções hidráulicas para descomissionamento de barragens, tá? Eu vou compartilhar minha tela então com vocês para nós começarmos a apresentação. Bom, pessoal, então a apresentação hoje é sobre soluções hidráulicas para descomissionamento de barragens. Eu separei aqui um escopo dessa apresentação, onde inicialmente eu vou me apresentar para vocês, apresentar um pouco do histórico da empresa Macaferri, apresentar os materiais que nós trabalhamos, que compõem as soluções, como canais, descidas hidráulicas, diques de sedimentação e obras remotas, tá? Então, inicialmente, para quem não me conhece, meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp e atualmente estou no programa de doutorado também na Unicamp na mesma área. Atualmente eu trabalho no departamento de soluções ambientais da Macaferri e estou na empresa há mais de 10 anos, tá? Eu vou passar um breve histórico da empresa para vocês, da Macaferri, para quem não conhece, saber de onde ela veio e o que ela é hoje no mercado, tá? Bom, a Macaferri começou no século XVI com um jovem estudante que ganhou o apelido de Macaferri, que em italiano quer dizer aquele que bate os ferros. Então ele desenvolvia manufaturado artístico em ferro, né? Então cadeira de ferro, mesa de ferro, portão de ferro, e no colégio ele ganhou esse apelido de Macaferri, que significa aquele que bate os ferros. Bom, esse apelido virou o nome da família ao longo do tempo, né? E em 1879, então foi fundada a primeira empresa da Macaferri, ainda trabalhando com a área de manufaturado artístico, ainda não atuava na área de engenharia civil. Até 1994, ou seja, 100 anos de obra, tá? Bom, e aqui nós temos algumas sequências, né, de imagens e um desenho da seção também utilizada para a obra. Tá? Então, essa obra funciona até hoje, no ano de 2020, né? Então, é uma das obras mais antigas aí de gabião que nós temos para apresentar. Tá? Bom, falando no Brasil, a Macaferri chegou no ano de 1974, tá? No Brasil, e nós temos aqui uma mudança de endereço em 2009, onde nós estamos até hoje. Tá? Então, nós estamos ainda na cidade de Jundiaí, porém em um novo endereço, tá? Desde 2009 até o ano de 2020. Aqui nós temos um mapa, então, mundial, onde tem a presença da Macaferri ao redor do mundo, com esses pontinhos coloridos, né? Então, nós temos os centros produtivos, nós temos as matrizes e os escritórios de engenharia. E dando um zoom aqui na América Latina, nós temos também a presença da Macaferri na América Latina, espalhada aí pelo território. Tá?
Bom, então falando um pouco dos materiais, pessoal, eu quis colocar primeiro os materiais para que nós tivéssemos uma base de como as soluções são estruturadas, tá? Então, as soluções que nós vamos abordar de canal, descida e dique, utilizam demais esses materiais aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, esse primeiro material, que é o mais comum, mais conhecido, é o gabião caixa, tá? Então, ele é constituído de uma malha hexagonal dupla torção, preenchido com rachão, tá? Então, essa imagem dá para ver, dá para ter uma ideia boa de como é essa peça, e na tabela da direita nós temos aí as dimensões dessa peça, tá? Então, esse material pode constituir tanto uma parede de uma canalização, né? Pode constituir um vertedor, pode constituir um dique de sedimentação, entre outras soluções, tá? Bom, aqui nós temos também uma peça que nós chamamos de colchão Reno, que vem o nome, inclusive, da obra do Rio Reno, na Itália. Tá? Então, é um gabião no formato de colchão. Tá? Então, também constituído pela mesma malha, preenchido também com rachão, né? E aqui embaixo na tabela nós temos as dimensões dessa peça. Tá? Bom, pessoal, esses materiais, né, eles possuem um tratamento, né, no fio do arame para que eles possam durar, né, o tempo estimado de projeto. Tá? Então, hoje em dia, após diversas evoluções que a Macaferri desenvolveu para o material, hoje nós temos uma linha de material que nós chamamos de Polimac. Tá? Então, essa imagem representa bem as camadas do nosso material. Então, ele tem um núcleo, que é a alma de aço, né, BTC, baixo teor de carbono, tem um revestimento intermediário e tem um revestimento metálico. Tá? Então, aí nós já temos 3 camadas. Tá? Para obras hidráulicas, como são as soluções que nós vamos ver aqui hoje, nós temos uma 4ª camada que chama Polimac. Tá? Então, é um polímero de engenharia que vai cumprir com as funções de proteger o núcleo do arame contra abrasão, contra raio ultravioleta, ataque químico e outras demandas que esse material vai ter na obra. Tá? Bom, então pegando um histórico da Macaferri, esse aqui é um gráfico de um ensaio de névoa salina, que é um dos ensaios mais graves, digamos assim, né, mais prejudiciais ao arame. Tá? Então, aqui nós temos desde a liga de zinco leve, ali embaixo, na primeira geração, aí você pode pensar lá na época do Rio Reno, né? Depois teve um avanço desse material para a zincagem pesada, onde teve um acréscimo de vida útil estimada. Depois teve um acréscimo para o galfan, né? Que é uma mistura ali de materiais metálicos, também agregou mais durabilidade, e nós chegamos, então, ao Galmac 4R, tá? Então, tendo aí 4 vezes mais durabilidade do que a zincagem pesada. Então, essa é a proteção metálica do arame. Né? E para obras hidráulicas, além desse Galmac 4R, nós temos ainda o Polimac, que é a proteção polimérica. Tá? Então, esse é um ensaio interessante que a Macaferri desenvolveu, onde nós temos aqui a diferença, né, de durabilidade, tanto do RPT, que é o revestimento polimérico tradicional, né, que o pessoal conhece mais no mercado como PVC, né, e nós temos também o Polimac. Tá? Então, esse ensaio, na imagem da esquerda, você pode ver que foi colocado um arame, né, com revestimento de RPT ou o polímero Polimac, e tem uma ponteira metálica que vai gerando uma agressão nesse arame, vai gerando uma abrasão nesse arame. E a partir do momento que essa ponteira retira a camada polimérica e entra em contato com o núcleo do aço, aí sim nós temos a finalização do ensaio. Tá? Então, mede a duração, né, a durabilidade da resistência à abrasão dessa proteção do aço. Tá? Então, tem um resultado bastante expressivo para o Polimac, cerca de 10 vezes superior ao RPT convencional. Tá? Outro ensaio comparativo é o ensaio de ataque químico. Né? Então, diversas obras aí dentro da mineração nós temos a passagem de elementos químicos junto ao escoamento que vai estar em contato com o nosso material. Tá? Então, essa imagem mostra bem a diferença, pegando um exemplo ali de soda cáustica, né, por exemplo, o RPT não é indicado, né, para qualquer que seja a concentração de soda cáustica. Né? Então, se eu tiver alguma diluição desse material dentro do escoamento, o RPT não é indicado, enquanto o polímero de engenharia, o Polimac, ele pode estar em contato com 100% de concentração desse material, ele não vai perder massa ao longo do tempo. Tá? Então,
nós temos aí diversos exemplos comparativos também deste polímero de engenharia que tem um desempenho superior aos plásticos convencionais, né, no caso, o RPT. Mais um comparativo direto, tá, pessoal? Então, aqui nós temos um gráfico, eu acho que não está aparecendo aqui para vocês a animação, tá? Mas nós temos também, comparando justamente o ensaio que nós temos feito aqui para o arame, né? E nós temos aqui vidas úteis diferentes para esses dois materiais, tá? Bom, um ponto importante também é que a norma, né, que nós temos hoje, a NBR 8964, para arame, né, que constitui aí a malha do gabião, nós temos um dizer que dá um respaldo técnico ao material, no caso, Polimac ou polímeros de alto desempenho, tá? Porque ela cita que o gabião, né, no caso a malha, ela pode ser revestida com PVC, né, ou outro polímero que cumpra as funções desenvolvidas pelo PVC. Então, com isso, nós temos um desempenho superior desse polímero que cumpre além do que o PVC atende tecnicamente. Temos também algumas referências de tabelas, né, de órgãos públicos, como essa tabela do ciclo, onde o termo PVC ou RPT já não existe mais, né? Então, aqui eu tenho gabião manta revestido com polímero, né? Gabião caixa revestido com polímero. Então, o termo PVC, ele realmente é um termo que está dando espaço para os polímeros com melhor desempenho no mercado. Bom, então aqui nós temos uma imagem geral da peça de gabião. No lado direito nós temos a construção, aí, digamos, a montagem desse gabião. Então é preenchido um terço dessa caixa, é colocado 2 linhas de tirante, e é esse detalhe da direita, tá? Depois é preenchido mais um terço com rachão, mais 2 linhas de tirante e mais um terço para encerrar o preenchimento da peça. O rachão, basicamente, é rocha britada, né, com elevado peso específico, e ele não pode ser friável, tá? Então, ele tem que manter as propriedades dele ao longo do tempo, né? Então, passou água, bateu o sol, bateu o vento, ele tem que pesar a mesma coisa, tá? Não pode ficar variando, não pode desagregar ao longo do tempo. Por isso que nós temos aí diversas rochas que atendem esse quesito, né? E sempre dando preferência para as rochas que têm um peso específico mais elevado, como é um caso aqui de um basalto, tá? Bom, pessoal, então, obras de descomissionamento de barragens, né, requerem aí diversos aspectos, né? O primeiro aspecto é baixo impacto ambiental, né? A facilidade construtiva, né, porque trata-se muitas vezes de áreas aí de risco, né? Baixo risco de perda de vida humana, né, justamente pelo mesmo motivo, e soluções com resistência química adequada, né? Justamente porque dentro aí das obras hidráulicas nós temos a passagem, muitas vezes, de escoamento com muito sedimento, né, com elementos químicos, e esse escoamento pode agredir o material. Então, o material precisa atender a essa demanda química, né, e sólida também da abrasão que é gerada ao longo do escoamento, tá? E aqui nós temos algumas soluções práticas que nós temos trabalhado ao longo do tempo, né, com os materiais que eu já apresentei para vocês. Agora, esses materiais compõem diversas soluções, tá? Então, por exemplo, canalizações, as 2 seções mais convencionais que nós trabalhamos, no caso, é a seção trapezoidal, que é do lado esquerdo, e a retangular do lado direito, tá? Então, a seção trapezoidal, ela não gera uma estabilidade geotécnica na margem, tá? Então, ela é composta pelo colchão reno, em todo o perímetro, tá? E ela funciona basicamente como um revestimento hidráulico. Então, o primeiro ponto é garantir que a minha margem ali da minha drenagem vai estar estável. A partir desse ponto, eu faço o dimensionamento hidráulico do meu colchão reno, dimensiono o tamanho de pedra, a espessura de colchão e tudo mais, tá? Nesse caso, requer um espaço um pouco maior, visto que a margem da drenagem ela é taludada, né? E a maior inclinação que nós indicamos hoje para a utilização de colchão reno é de 45 graus, ou seja, essa margem 1:1 no máximo, tá? Bom, pessoal, do lado direito, então, nós temos uma outra solução, que é uma canalização retangular, né? Então, nesse caso, nós temos gabiões caixas na lateral, fazendo sim, nesse caso, a função de conter as margens como uma estrutura à gravidade.
e também fazendo a função de revestimento do perímetro hidráulico. Tá? Nesse caso, ele é mais aplicado onde você não tem tanto espaço para deixar uma margem taludada, né? E a inclinação de face dele fica com 6 graus. Tá? Nesse caso, nós também indicamos, tá, pessoal, que seja feita uma verificação geotécnica da estrutura, visto que essa estrutura trabalha como contenção à gravidade. Tá? Essas duas soluções, como outras que nós vamos apresentar para vocês também, contam com alguns quesitos importantes, né? Permeabilidade, né? Então, a água que vem do solo para dentro da seção hidráulica, ela consegue migrar por dentro da nossa peça, visto que a peça é composta por rachão, então é totalmente porosa, tá? Não cria nenhuma camada impermeável, né? Então, nós temos também essa característica das peças. Flexibilidade, que é um ponto muito importante, tá? Então, linhas de drenagem ao longo de obras de mineração passam por diversos tipos de solo, né? Então, pode ser que a sua estrutura, em algum ponto específico, seja requerida uma certa flexibilidade, porque o solo ali é mais fofo, é um solo de baixa resistência, né? Então, estruturas rígidas tendem a trincar nesse ponto, elas não têm flexibilidade. No caso do gabião, como ele é uma estrutura flexível, ele tende a se assentar, né, a essa demanda que ele é solicitado e mantém a sua estabilidade na obra. Tá? Facilidade executiva, devido à própria mão de obra, que não é muito especializada, temos sim diversos detalhes e instruções para execução, né, principalmente na questão costura da peça e preenchimento. Então, tem que seguir a cartilha correta dessa execução, mas a mão de obra não é tão especializada, não há tanta dificuldade assim em executar um gabião. Tá? E integração com o meio ambiente, que é um dos pontos principais também, visto que o gabião se integra normalmente com o meio em que ele é aplicado. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem de uma seção trapezoidal, uma imagem de uma seção retangular, e essa imagem é bastante importante, tá, pessoal? Principalmente para quem trabalha com a parte de dimensionamento, porque aí nós temos os ensaios que a Macaferri desenvolveu em relação à velocidade limite e admissível do material. Tá? Então, dessa linha horizontal no meio da tela para baixo, nós temos os materiais colchão reno e gabião caixa, com variação de espessura e diâmetro de pedra de preenchimento. Tá? Então, temos 3 formas de avaliar esse gráfico. O degradê do branco para o preto quer dizer que o seu material está superdimensionado. Então, por exemplo, uma velocidade de 1 metro por segundo, né, você pode ver na parte superior da tabela, se você descer com essa coluna de 1 metro por segundo e trabalhar com um gabião caixa de meio metro de espessura, um tamanho de pedra de 190 milímetros, é muito material para pouca demanda. Tá? Então, vai ter algum problema de erosão, deformação? Não, não vai ter. Tá? Só que vai ficar muito pesado, talvez, para o seu projeto, né, para o seu orçamento. Então, quando nós temos o outro lado da moeda, uma velocidade um pouco maior, de 3,5, 4 metros por segundo, tá? Um colchão reno, por exemplo, de 17 centímetros, com pedra de 0,085 metros, ele já está na faixa do degradê preto para o branco. Nesse caso, você está numa faixa subdimensionada. Tá? Então, aí sim você pode ter movimentação da pedra. Então, aonde que você deve trabalhar, pessoal, com uma sugestão da Macaferri? Sempre nessas faixas preto sólido, tá? Onde você tem a faixa ótima de aplicação do material. Tá? Bom, aqui temos um exemplo de uma canalização periférica, né? Então, tem a planta aqui, basicamente, do alinhamento desse canal, está nessa face superior aqui da planta, é uma seção trapezoidal, que foi executada com um colchão reno. Tá? Um detalhe muito importante, tá, pessoal? Na interface gabião solo ou colchão reno solo, sempre é indicado a presença de um filtro geotêxtil. Tá? Ou seja, a água pode passar, a água pode percolar do solo para o canal, do canal para o solo, numa infiltração eventual, porém, o solo tem que ficar parado. Tá? Então, o solo na margem não pode entrar para dentro da seção hidráulica, senão você perde o seu volume de aterro, o seu volume de solo natural da margem. Tá? Então, o filtro geotêxtil justamente faz essa função. A água passa por ele, o solo não. Tá? Então, nós temos algumas imagens aqui desta aplicação. Bom, pessoal, uma outra área, uma outra linha de soluções que gera bastante dúvida, principalmente na etapa de dimensionamento, são as descidas hidráulicas. Né? São estruturas onde você tem um escoamento bastante veloz, né?
e que, muito dos casos, você precisa trabalhar com degraus de dissipação. Tá? Então, aí que entra um pouco da dificuldade na questão de dimensionamento. Não é mais um canal convencional, mas uma estrutura hidráulica com uma declividade forte, com a presença de degraus de dissipação. Aqui nós temos uma imagem de uma escada dissipadora, realizada também com as peças de gabião caixa. Tá? Então, dá para ver a sequência de degraus dessa escada ao longo do seu trajeto. Aqui nós temos mais duas imagens de escada, a do lado esquerdo somente em gabião caixa, a do lado direito revestida com uma proteção de 5 centímetros de argamassa. Tá? Então, quando você tem velocidades que ultrapassam a velocidade limite do gabião, a gente viu no gráfico preto e branco, branco e preto, aí nós trabalhamos com essa proteção adicional para que não tenha movimentação das pedras que estão dentro da caixa do gabião. Tá? Existe um trabalho também que foi desenvolvido em 2008, onde foi montado um modelo físico reduzido de uma escada dissipadora em concreto e uma escada dissipadora em gabião. Dentro desse modelo de gabião foram construídos diversos modelos com geometrias um pouco distintas, tá? Então, diversos tipos de geometria para a escada de gabião. E aí foram feitas algumas medições, principalmente de velocidade aqui na saída do escoamento, na saída da escada, né? E também foi calculado a perda de carga ao longo do sistema, tá? Tanto da escada de concreto como da escada de gabião. Quais foram os resultados, pessoal? Esse gráfico já é um gráfico de resultado, tá, desse trabalho, onde nós temos aqui a perda de carga, né, dividido o desnível total da escada no eixo vertical, e aqui nós temos o drop number modificado no eixo horizontal. Tá? Pode perceber que aqui nós temos alguns pontos que está como horizontal step, né, que isso aqui representa a escada em concreto, e alguns pontos que está como gabion, e aqui algumas geometrias. Tá? Então, todos esses pontos foram referentes ao modelo reduzido de escada de gabião, e esses 3 primeiros pontos, a escada de concreto. Tá? Obviamente, essa linha de ajuste verde faz referência aos pontos de concreto, e essa linha de ajuste azul faz referência à nuvem de pontos do resultado em gabião. Então, pegando um drop number de 300, para a gente fazer uma comparação aqui clara, nós temos um resultado para a escada de concreto aproximado de 0,7, tá? Pegando essa relação de perda de carga. Pegando o mesmo drop number para uma escada de gabião, nós chegamos até próximo aí de 0,78, 0,79, tá? O que isso quer dizer para nós, pessoal? Quer dizer que o gabião, por ser poroso, né, por ele ter 40% de vazio e ter um escoamento passando dentro dessa estrutura, tá? Ele tende a gerar uma perda de carga maior do que uma escada simplesmente de concreto, tá? Que não vai proporcionar essa perda de carga ao longo dos degraus, tá? Então, esse é um primeiro ponto de análise. O segundo ponto, pessoal, é que, como um efeito cascata, né, um efeito dominó, nós temos aqui uma velocidade na saída do dispositivo em concreto maior do que uma velocidade na saída do dispositivo em gabião, tá? Ou seja, se a estrutura é mais porosa e gera mais perda de carga ao longo do dispositivo, obviamente, a jusante, a velocidade de impacto vai ser menor. Tá? Então, isso facilita na sua estrutura de dissipação, muitas vezes, na sua bacia de dissipação no pé da escada, por exemplo. Tá? Então, nós temos esse estudo que não foi desenvolvido pela Macaferri, né, mas foi publicado na SCE, que apresenta esses resultados aqui claros da diferença de gabião e concreto para a escada dissipadora. Tá? Existem também modelagens, né, a possibilidade de se criar modelagens numéricas para o dimensionamento dessas escadas. Tá? Então, existem hoje no mercado diversos programas, diversos softwares, para que você tenha mais clareza desse resultado. Essas imagens aqui, esses vídeos foram desenvolvidos através de um software chamado OpenFuan. Tá? Bom, aqui nós temos mais um exemplo, então, de um vertedor para descomissionamento de barragem, tá? Onde foi aplicado também as peças de gabião e colchão remo. Tá? Então, aqui nós temos uma sequência de uma descida hidráulica com colchão remo e alguns anteparos em gabião, que chega numa escada hidráulica em gabião revestida com concreto, e aqui a jusante uma bacia de dissipação. Tá? Então, aqui nós temos
algumas imagens também do processo de execução da obra, tá? Aqui no trecho de colchão reno com o gabião, e aqui embaixo já na escada com o gabião concretado, tá? Então, uma obra bastante volumosa em termos aí de quantitativo, tá? Bom, pessoal, mais um ponto importante de soluções que nós temos trabalhado bastante, principalmente nessa área de mineração, são os diques de sedimentação, tá? Então, basicamente, nós temos diversos cenários onde você tem um talveg com uma declividade muito acentuada, né? Ou aonde foi construído um canal, um talveg, para veicular uma possível onda de cheia de um processo de ruptura de barragem, de descomissionamento, né? Então, já é preparado um encaminhamento desse material, né? E uma forma de você parar a energia, quebrar a energia ao longo desse percurso, né, de escoamento, de corrida de massa, é você trabalhar com diques em gabiões, tá? Então, aqui, a função desse gabião, por ele ser poroso, né, ele permite com que a água passe por ele, né? Porém, quando ele é trabalhado junto com o geotêxtil, o sólido fica acoplado atrás da estrutura, né? Então, ele começa a sedimentar esse material e parar esses volumes de sólido ao longo do percurso, tá? Então, essa é uma função principal desses diques aqui em gabiões. Então, nós teríamos um cenário similar a esse daqui, né? Uma declividade natural aí de 20%, 10%, ou que a topografia nos fornecer, a presença desses diques em gabiões para gerar essa sedimentação e, obviamente, esse novo perfil de sedimentação tende a ser muito menor do que o perfil atual de 20%, por exemplo, né? E também tende a criar essas bacias de acúmulo de sedimento, não permitindo com que o volume total chegue ao ponto de jusante, tá? Então, essa é uma técnica também que é aplicada na área de drenagem de hidráulica, né? Aí nós temos uma imagem de um dique em gabião, né, com uma soleira central. Essa soleira do gabião é uma soleira espessa, né? Então, o gabião, normalmente, nós trabalhamos com a cabeça da estrutura no mínimo de 1 metro, né? Então, aí nós já temos 1 metro de cabeça, o que favorece aí a classificação de soleira espessa para a estrutura, tá? Essa soleira foi protegida com concreto, porque ela pode ter esse galgamento e a velocidade supera a limite do gabião, então por isso nós protegemos a cabeça com concreto, tá? E aqui também existem alguns vídeos, né, onde mostra a aplicação do gabião como dique. Esse aqui é um reservatório, né, de amortecimento de cheia, tá? E aí mostra muito bem, nesse vídeo da esquerda, parte da água passando por dentro do gabião, né? E aqui nós temos um vertedor central, com uma passagem aqui aberta, essa fenda do gabião, e todo o volume de água e sólido que é retido aqui atrás, tá? Então, obviamente, num processo, pensando no hidrograma de cheia, né, você tem a subida desse nível d'água montante, a passagem pelo vertedor, né, e quando você tem a parada de chuva, você tem a descida do hidrograma, e esse volume de montante vai abaixando, né, ainda continua sendo veiculado pelo vertedor central, e parte do sedimento também fica condensado, ele sedimentado dentro desse reservatório, né? Então, esse travessão transversal à estrutura foi desenvolvido com um gabião caixa, tá? Bom, então aqui nós temos também um exemplo que foi executado também em Minas Gerais, aonde foi feito tanto a proteção de uma ponte ajusante do dique, né? Essa proteção longitudinal com gabiões caixa, né? E também esse dique em gabião caixa, tá? Então, o que aconteceu nesse caso é que já havia um dique, né, com estaca prancha, e esse dique, né, começou a sofrer um efeito de pressão do solo e água e começou a ter uma rotação. Então, aí, nesse caso, foi trabalhado também com uma estrutura de gabião, gerando esse efeito passivo, né, essa contenção à gravidade, e também gerando esse dique, complementando esse dique com a própria peça aí de gabião caixa, tá? Então, aqui algumas imagens mostrando a geometria do gabião. A jusante dessa geometria foi determinada, então, uma sequência de degraus, né, justamente para tentar gerar um pouco de dissipação já nesse trecho de degraus,
e no pé do degrau, no pé do gabião, ainda foi revestido o fundo com colchão reno, visto que você tendo uma queda, né, de alguns metros de altura na base do gabião, isso pode gerar uma erosão que pode levar a estrutura ao solapamento. Então é importante essa proteção no pé do gabião para se evitar esse processo de solapamento. Tá? Então aqui mais uma imagem mostrando mais o trecho da ponte, né, em gabião o trecho da ponte. E aqui nós temos uma imagem também mais aberta, né, mostrando tanto a ponte como o dique lá de montante que foi executado em gabião. Bom, pessoal, então, passando aqui para a etapa de obras remotas, né, essa é uma demanda também que tem aparecido bastante no mercado, justamente pelo risco, né, de envolver vidas humanas em diversos tipos de processo aí dentro do descomissionamento, tá, de barragens. Então, a Macafé tem uma linha de materiais, né, que também derivam dos materiais convencionais, que é gabião, colchão reno e as peças que eu já apresentei para vocês. Essas peças foram alteradas de uma certa forma, foram modificadas para atender, né, a aplicação de uma forma mais remota. Tá? Então, vou mostrar para vocês duas variações aí dos gabiões, tanto do gabião caixa como do colchão reno, que possibilitam, né, o usuário a preencher, a executar essa peça a seco ou numa área segura, ou seja, fazer toda a costura da peça, preencher com o rachão, fazer as linhas de tirante que a peça exige, né? Então, toda a estrutura é montada numa área onde você tenha essa segurança, ou seja, uma área reservada, uma área seca, né? E depois de montado a peça, você issa essa peça e transporta a mesma para uma área de aplicação, tá? Então, essa é a linha, né? Essa é a ideia das soluções aqui que eu vou apresentar para vocês também. Bom, então a primeira solução, pessoal, nós chamamos de Renomac, tá? Obviamente vem uma derivada aí da peça do nosso colchão reno, tá? Então ele é um gabião em formato de colchão, similar ao colchão reno que eu já apresentei, porém ele tem alguns adicionais interessantes, tá? Primeiro adicional, pessoal, abaixo do colchão reno você já tem uma camada de filtro geotêxtil, tá? Então essa imagem mostra bem essa camada cinza, né? A camada cinza é um filtro geotêxtil que já vem acoplado, né, na peça. Tá? Então, uma das grandes dificuldades de executar o geotêxtil numa área molhada, submersa, por exemplo, é você afundar esse geotêxtil de uma forma que dê uma base ali para você depois aplicar o colchão reno ou gabião. Né? Então, normalmente, ou é ensecado o local, ou é feito um desvio do curso d'água. Né? Então, aí nós temos uma facilidade que a peça já vem com o geotêxtil. Tá? Para que esse geotêxtil não fique muito solto nessa peça, debaixo do geotêxtil existe uma malha também hexagonal, tá? Com uma abertura um pouco maior, mas é a mesma malha, a mesma constituição da malha do colchão reno. Tá? Então, nessa imagem do lado direito aqui da imagem, dá para ver um pedacinho aqui da malha. Então, tem a malha, o geotêxtil e a peça do colchão. Tá? Essa peça do colchão ela é bastante similar ao colchão reno, como eu comentei com vocês, porém, ela tem um adicional desses ganchos, é uma barra de aço, né, que forma esse gancho, né, a cada 1 metro, ou seja, onde nós temos um diafragma, que é a nossa parede vertical, né, onde eu estou com o mouse aqui, ele faz uma divisão ali da peça, né, em pequenos módulos para aumentar o confinamento do material. E justamente nesse diafragma nós temos essa barra de aço que forma esse laço. Tá? Então é feito o preenchimento da peça, depois é içado por esse laço. Qual que é a importância desse laço, pessoal? Se você içar direto uma peça já montada, já preenchida na malha hexagonal, você pode deformar essa peça, né? Você pode gerar uma movimentação que é indesejada para esse momento da obra. Então, foi incorporado essas barras de aço justamente para você conseguir içar direto da barra de aço e não gerar essa deformação no material. Tá? Outro ponto interessante, aqui está uma flechinha, né, como flanges, né? Então, o que acontece? Imagine uma área de difícil acesso, uma área molhada, né, onde você tem que implantar essas peças. Você coloca uma peça, quando você vai colocar a peça vizinha, você não consegue mais ir lá e costurar, porque é uma área de difícil acesso. Né? Então, essa flange serve como uma laje de aproximação, digamos assim. Né? Então, eu coloquei a peça, ela vai ter essa flange. A peça vizinha vem em cima dessa flange.
tá? Então ela acaba travando por gravidade mesmo esse transpasse entre as peças, tá? Então isso facilita bastante tanto a presença do geotêxtil, como a presença das barras de aço, como a presença da flange, viabiliza essa execução de uma forma mais remota, tá? Bom, então aqui nós temos as dimensões dessa peça, né? O comprimento pode chegar até 6 metros, a largura é fixa de 2 metros e a espessura pode ser de 17 centímetros, 23 centímetros ou 30 centímetros, tá? Bom, então, passando um processo rápido para vocês aqui de como isso é feito na obra, ela chega embalada em fardos, né? Então ele é desembalado na obra, pode ver que já tem essa camada escura, que já é o geotêxtil que já vem na peça, tá? Então, depois de desamarrado, é levantado, então, as paredes dessa peça e é feita a amarração das arestas, tá? Depois é feito o preenchimento desse material, tá? E aí é um ponto bastante importante, tá, pessoal? Porque você pode preencher de 3 formas, tá? Vamos detalhar cada forma aqui uma a uma. Primeira forma, só manualmente, tá? Então, cada operário vai pegar pedra e preencher manualmente, tá? O que resulta essa forma de execução? Qualidade excelente, porque você está fazendo um trabalho basicamente manual ali, né? Porém, a produtividade é muito baixa, né? Porque seria como executar quase que uma pedra argamassada, né? Manualmente, pedra por pedra, tá? Então, esse é um formato. Outro formato seria executar só com auxílio mecânico, com a escavadeira, jogar o rachão lá dentro e sair costurando a peça. Esse formato, pessoal, você ganha muito na produtividade, só que a qualidade fica horrível, né? Porque imagine, você jogar o rachão lá dentro, não fazer nenhum tipo de rearranjo, já sair costurando a peça, é rápido de desfazer, porém a qualidade é ruim, tá? Então, o que é indicado na obra para você equalizar esses métodos? Auxílio mecânico, porém com rearranjo manual. Tá? Então, você tem a máquina que vem, despeja, né, esse rachão dentro da peça de gabião, de colchão, Renomac ou o que for, tá? Enquanto a escavadeira vem pegar mais rachão, os operários fazem um rearranjo manual dessas pedras, tá? Então, descartam pedra muito pequena ou pedra muito grande, enquanto a máquina traz mais uma demanda de material. Dessa forma, você ganha em qualidade e produtividade. Você junta, né, esses dois objetivos ali da obra, tá? Bom, então aí o enchimento, né, com o rachão. Depois você tem o fechamento com a tampa, né, que vem separada para você colocar em cima da peça e costurar as arestas, tá? Então mostra aí muito bem a linha de costura. E por fim, pessoal, o içamento, né? Então existe essa peça metálica na parte superior da imagem, que nós chamamos de balancim, que saem essas correntes, né, prendem aí nessas barras metálicas e levantam a peça, tá? Então, dessa forma, você consegue transportar essa peça, tá, até o local de aplicação. Tá? Nesse caso aqui, uma proteção de uma barragem de estaca-prancha metálica. Tá? Então, mostra aí a imagem descendo com a peça e fazendo a instalação do Renomac. Tá? Pessoal, seguindo na linha ainda de obra remota, existe uma peça também que a Macaferri desenvolveu, que chama Cube Rock, né? Também é uma derivada da peça de gabião caixa convencional. Tá? Então, essa peça aqui, ela já vem com uma barra de aço na base da malha hexagonal, né, que tem uma tira onde vai ser içado essa peça, né, então ela já vem com essa estrutura, tá? As dimensões dela também são bastante similares aí às dimensões de gabião convencional, tá? E aqui eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Esse é um equipamento que chama Spenax, que ela pode facilitar também a costura da aresta do gabião, visto que ela cria como se fosse um anel, né, prensado ao longo da aresta para criar essa conexão entre as faces, tá? E aqui nós temos uma imagem da peça já real, com a barra de aço e a tira para içamento. Essa peça do Cube Rock, normalmente ela já é aplicada com tirantes especiais, que são essas linhas aqui que eu estou passando com o mouse, tá? Esses tirantes aqui deixam a peça prismática, deixam a face mais retilínea, mais reta, né? Então, é importante para a gente manter aqui a geometria desse Cube Rock, visto que ele vai ser aplicado numa área de difícil acesso, né? Então, você não vai ter muita possibilidade de gerar costuras, né, entre as peças, né, entre a peça e a peça vizinha. Então, por isso a importância dela ter essa geometria mais fixa, né? Então, aqui mostra o processo de prensa com o Spenax, né, a aplicação do Spenax, e aqui a peça já montada e pronta para ser içada. Tá? Então, você pode ter um pátio, né, um estoque,
onde é feito essa peça de uma forma total, né, desde abrir a embalagem, levantar as paredes, costurar, preencher e deixar ela pronta para você içar e transportar para a área de aplicação. Tá? Então, aqui tem um exemplo também desse içamento da peça e implantação ali na proteção desse curso d'água. Tá? Pessoal, só para finalizar então, só queria deixar claro para vocês os serviços da Macaferri, tá? Então, nós temos laboratórios, né, dentro dos nossos centros produtivos, onde nós ensaiamos os nossos materiais a ponto de atender às normas vigentes, né, e garantir que a nossa especificação esteja corretamente vinculada às normas que são solicitadas, tá? A Macaferri também desenvolve diversas visitas, né, em obras, né, então, essas visitas são um suporte, um apoio da Macaferri, não é um serviço, não é cobrado, né? Então, algum problema de obra, alguma solução que vocês queiram, uma opinião da Macaferri, nós estamos abertos a realizar esse tipo de apoio também, tá? E nós também temos uma central de estudos que desenvolve estudo de viabilidade, né? Então, não são projetos, nós não somos o projetista, mas trabalhamos em parceria com o projetista, e desenvolvemos diversos estudos de viabilidade, com pré-dimensionamentos, levantamento de quantidade, né, orçamentos, né, então esse é um trabalho também de suporte, né, um trabalho que vem para somar, não é um trabalho também pago, não é um serviço, e sim um apoio da Macaferri, tá? Temos também os softwares disponíveis, tá? Então no nosso site você consegue fazer o download de diversos softwares, inclusive o nosso novo software de análise hidráulica de canal, né, de seção hidráulica de canal, o nosso Macra Studio também é bastante conhecido e está disponível para download também. Bom, pessoal, agora eu queria chamar o Braulio aqui na conversa para que nós possamos abrir aí para as dúvidas que vocês enviaram ao longo da apresentação. Já adianto que nós temos aqui alguns minutos para responder, e as dúvidas que nós não respondermos aqui, nós podemos responder posterior à apresentação via e-mail. Braulio, você me escuta? Ok. Pessoal, gostaria de deixar, então, o meu profundo agradecimento, né, ao engenheiro José Roberto, né, pela apresentação, e dizer que certamente ele irá contribuir muito aí, né, nos projetos hidráulicos, né, de fechamento de estruturas, né. Agradecer também ao IBRAM, né, e a todos os envolvidos no evento, que veio um momento muito oportuno, né? Eventos são presenciais, né? Eles têm se tornado cada vez mais comuns no nosso dia a dia, né? E agregar todos os envolvidos na cadeia de mineração é muito importante. José, eu selecionei aqui uma pergunta interessante aí que eu gostaria de fazer para você, né? Acho que vai muito aí da ideia que você passou aí para o pessoal, né? Com relação ele disse, né, que gostou muito da ideia do Renomac. E tendo em vista as condições de nossas barragens atualmente, em sua grande maioria, que dispõe, né, de uma matéria, às vezes, um produto mais agressivo, né, disposto nas barragens, levando em consideração esse fator, né, o polímero utilizado na malha atende à utilização em meios agressivos? Tá. Bom, você tem o nome da pessoa, Braulio? Pedro Santos. Tá. Ô Pedro, muito obrigado pela pergunta, tá? Excelente pergunta, né? Realmente esse material precisa ter um revestimento especial para atender essa demanda, tá? Então, o revestimento que nós trabalhamos hoje, que é o Polimac, que eu apresentei no começo aqui da nossa palestra, ele atende, sim, essa área mais agressiva, mais quimicamente agressiva, ou também área de abrasão, ou raio ultravioleta. Então, esse material ele foi projetado para te dar uma vida estimada, uma vida estimada de até 120 anos. Tá? Então, comparando com os polímeros convencionais, os plásticos convencionais, ele tem um desempenho totalmente superior, né? E quando ele é submetido ao contato de elementos químicos, nós temos uma tabela, inclusive, completa, com todos os elementos que ele suporta o contato, e ele nos dá esse resultado de, mesmo em contato com elementos químicos, ele não perder massa, né, não soltar do núcleo do arame. Tá? Então, esse material já foi projetado justamente para essas áreas agressivas que eu entendo que você colocou aqui como pergunta. Tá? José, temos mais uma outra pergunta aqui interessante também. É da Sheila Leão, tá? Ela informou que você mostrou lá um canal em Gabião, né, que possuía algumas chicanes, né, ao longo dessa canalização.
Ela gostaria de saber qual a vantagem técnica e de custos para se ter um gabião utilizado e não uma canalização em concreto, por exemplo. Qual que é a grande vantagem do gabião em substituição a um canal de concreto? Tá, Braulio, deixa eu só tirar uma dúvida. Vocês estão me vendo aí na câmera? José, tenta falar, eu não sei se... Agora não, agora eu não estou te vendo. Tá. Bom, eu vou responder, aí você só me confirma se vocês estão me enxergando, tá? Então, o que acontece? Qual que é o nome da pessoa que perguntou? Sheila. Sheila. Sheila, obrigado pela pergunta, tá? Muito importante também essa pergunta, e é bastante comum ser gerada essa dúvida em relação a esse comparativo de materiais, tá? Então, o gabião, ele tem alguns diferenciais em relação ao concreto, né? Então, se falando de estruturas hidráulicas, onde você tem um escoamento, né, na sua seção hidráulica e provavelmente a sua margem lateral está saturada, quando você tem um rebaixamento rápido da calha, um rebaixamento rápido da drenagem, a água que está dentro do solo tende a migrar para dentro da seção hidráulica, tá? O gabião tem essa vantagem de permeabilidade, porque ele já é um dreno natural, então não vai ser criada nenhuma poropressão ali absurda na parede do seu canal a ponto de trincar ou fissurar a estrutura. Ele já vai drenar essa água normalmente e vai conectar a água do solo para dentro da seção hidráulica. Esse é um ponto, né? Outro ponto, Sheila, é a flexibilidade. Então, quando você fala de obras de drenagem, normalmente são obras mais extensas, né, onde você tem uma extensão considerável. E se você fizer furos de sondagem, por exemplo, ao longo dessa extensão, pode ser que o seu perfil geológico, geotécnico, se altere bastante, né, ao longo do percurso. Então, você trabalhar com uma estrutura rígida, muitas vezes, em um ponto pode funcionar, porém, num ponto onde você tem um solo mais fofo, e a carga da estrutura que vai ser despejada ali na base, né, que vai ser atuante na fundação, pode ser que esse solo não tenha tanta capacidade e seja requerida uma certa flexibilidade da estrutura de drenagem. Com isso, as estruturas rígidas normalmente não têm essa flexibilidade, é uma estrutura rígida, e tendem a fissurar ou trincar. O gabião, como ele é flexível, ele tende a se assentar e manter a estabilidade da obra, tá? E um terceiro ponto importante, tá, Sheila, é a questão de custo. Então, a Macaferri fica até disponível, né, para realizar estudos comparativos e tudo mais, mas, via de regra, se você comparar custo de soluções em gabião com soluções em concreto, a solução de gabião, via de regra, ela é mais econômica, tá? Então, acho que esse tripé justifica bastante a aplicação de gabião. Existem outras funções também, né, outras possibilidades que podem somar ou não para o gabião, mas acho que esses 3 pontos são os principais, tá? Braulio? Sim. Zé, tem mais uma pergunta aqui interessante do Carlos Robson, tá? Carlos Robson, como podemos trabalhar a questão de velocidade de escoamento suportada pelo colchão reno ou gabião nas canalizações, quando possuímos grandes vazões e velocidades? Tá. É Carlos, né? Carlos. Tá. O Carlos, obrigado aí pela pergunta também, tá? O que acontece, Carlos? Eu mostrei uma imagem na apresentação que tem um gráfico de velocidades, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente checar qual que é a velocidade atuante no nosso material, né? O segundo passo é comparar essa velocidade atuante com a velocidade admissível do nosso material. Se a velocidade atuante for menor que admissível, ok, você consegue trabalhar com o material sem ter nenhum problema técnico na obra, tá? Se a velocidade atuante for maior do que admissível, aí nós podemos pensar em algumas possibilidades. Obviamente, para cada projeto você tem limitantes e possibilidades, mas de uma forma geral, o que vai influenciar na velocidade? Declividade, né? Então, se você está com uma declividade muito forte, você pode trabalhar com declividades menores e inserir degraus de dissipação ao longo desse percurso, dimensionar esses degraus, tá? Outro ponto, a largura do canal, né? Se você tem uma largura 1 metro maior, meio metro maior, algum valor maior de largura, isso tende a aumentar o atrito do perímetro e diminuir também a sua velocidade, tá? Outro ponto interessante, criar alguns anteparos ao longo desse canal, onde você gera também quebra de velocidade, perda de energia, tá? Então, se a velocidade atuante for superior ao que o gabião suporta, existem algumas formas de a gente estudar possíveis soluções para resolver isso, tá?
tá? Então, eu acho que vai mais nessa linha, né? Seguir primeiro a velocidade atuante, qual que vai ser, comparar com o admissível, e se ela for maior, tentar trabalhar com uma dessas possibilidades de mudança geométrica do canal, tá? Ok, Zé, tem mais uma pergunta interessante aqui. Existe algum dado relativo à malha do gabião caixa com relação à pressão limite suportada, quando, por exemplo, aplicada em diques de contenção? Pergunta do André Trindade. Uhum, tá. Bom, interessante. André, essa pergunta é muito interessante porque nós temos trabalhado com diversos diques aí também com essa função, tá? A malha do gabião, a resistência à tração dela, tá, em média, é de 45 a 50 quilonewtons por metro, tá? E para dique de sedimentação ou dique de queda de energia, além dessa questão da resistência da malha, que é basicamente esse valor, alguns pontos são importantes, né? O primeiro ponto é você alicerçar bem essa estrutura no solo, né? Então, normalmente nós fazemos um embutimento, né, da base da estrutura, a ficha da estrutura, 1 metro, meio metro abaixo, dependendo do dimensionamento, né? Para que você tenha um passivo ali no pé da estrutura, a ponto de gerar uma estabilização de todo o montante de gabião, né? E fazer as verificações de deslizamento da estrutura, tombamento da estrutura, ruptura na fundação, né? Ver se a carga que vai ser descarregada o solo suporta, ou se vai precisar de algum tratamento com rachão na base, por exemplo, né? Ruptura global da estrutura, né? Então, esses pontos de análise técnica são muito importantes para garantir a estabilidade dessa estrutura. E outro ponto também adicional é verificar se essa onda de água, né, essa onda de cheia que vai chegar no dique, ela vem com uma dinâmica estilo debris flow, né, que vem uma onda de cheia de impacto mesmo, ou ela vem numa dinâmica de hidrograma de cheia, né, onde a água vai subindo pouco a pouco e vai descendo também pouco a pouco, né? Então, isso também muda bastante no dimensionamento, né? Porque uma coisa é você dimensionar para um esforço hidrostático e outra coisa é você dimensionar para um esforço hidrodinâmico, né? Que é um esforço aumenta exponencialmente. Então, acho que, respondendo sua pergunta, a resistência da malha gira em torno desses valores e esses pontos são os principais para a gente garantir a estabilidade da estrutura. Ok. José, tem mais uma pergunta aqui que é do Eduardo Bueno, né, da DF+. Ele gostaria de saber um pouco mais a respeito da velocidade admissível, né, nas descidas d'água em gabião, dizendo que se poderia considerar os valores de referência apresentados no slide que você apresentou, se ele pode utilizar aqueles valores realmente para os projetos dele. Tá, como que ele chama, Braulio? Eduardo Bueno, da DF+. Eduardo, né? Isso. Tá. O Eduardo, ótima pergunta também, tá? Esse ponto é bastante crítico aí na aplicação de gabião. Descida hidráulica é aquela coisa, a velocidade vai ser alta, né? Seja com degrau ou sem degrau, a velocidade é alta, né? Então, você pode sim utilizar aquela tabela, tá? Para você fazer a especificação do material no seu projeto. Por quê? A Macafé desenvolveu ensaios de laboratório para chegar naqueles valores. A Macafé fez ensaio em Fort Collins, nos Estados Unidos, fez ensaio no INA, na Argentina, e fez ensaio no CTH da USP, aqui em São Paulo. Então, baseado nesse histórico de pesquisa da Macafé, nós compilamos aquela tabela, né, como uma forma de mostrar os resultados que nós ensaiamos em laboratório. E esses ensaios foram feitos em escala real, né, com a peça real de colchão remo. Né? Então, dentro daquela tabela, nós temos os valores que a Macafé apresenta para o projetista como um guia, né, para você especificar o material. Então, verificar a velocidade que você está tendo na escada, na sua descida hidráulica, e comparar com aquela tabela é o processo correto que a gente também indica para você seguir. Tá? Ok. Zé, mais uma outra pergunta interessante aqui, com relação aos nossos softwares, né? Você apresentou o software, né, e tudo mais, e ele estava querendo saber se a disponibilização dos nossos softwares, né, como a gente faria, se é tranquila a disponibilização, se precisa de alguma chave para abrir, etc. Né? Como funciona isso? Você pode dar um treinamento? Tá, legal. Bom, pessoal, os softwares da Macafé, né, eles são totalmente disponíveis para vocês, tá? Não tem custo nenhum, tá? Então, vocês podem entrar no nosso site, fazer o download do software, instalar no computador de vocês, tá?
Tem alguma dúvida? Entre em contato com a gente. Estamos totalmente abertos a fazer treinamentos de softwares. Na verdade, é bastante comum para a gente fazer esses treinamentos, né? Então, pegar um período do dia, agendar aqui agora alguma reunião online, alguma ferramenta online, nós podemos fazer, sim, esses treinamentos, né? E é interessante para nós também, porque nós conseguimos dar mais subsídios, né? Para que vocês tenham segurança de utilizar as soluções, tá? Então, os softwares, respondendo, né? São gratuitos, podem ser instalados em qualquer computador e podem contar com o nosso apoio técnico também. Tá. Uma última pergunta aqui, José, mais uma do Eduardo Bueno, né, da DF, era com relação, ele estava querendo saber se a gente conseguiria passar para ele a referência do paper, né, do experimento de descida d'água, né, se a gente teria como passar para ele alguma informação depois. Tá. Braulio, você está vendo a minha tela ou não? Acho que sim. Porque aqui está um pouco atrasado, mas sim, estou vendo sim. Vou compartilhar aqui. Bom, a gente pode, de uma forma também posterior, compartilhar esse material, mas aqui na apresentação acho que já tem uma referência aqui inicial que foi desenvolvida. Tá? Então, tem o título, tem o nome dos autores, tem a referência que foi publicada na SCE em 2008. Tá? Então, o Eduardo, se quiser tirar um print aí ou anotar, né, ou a gente pode passar posteriormente também o artigo, fique à vontade. Ok. Mais alguma pergunta, Braulio? Enfim, não, agora as perguntas terminaram, Zé. Pode finalizar a sua... Tá bom. Pessoal, então, vou deixar aqui no slide final. Você está vendo aí ainda, né, Braulio, a apresentação, né? Sim, a apresentação estou vendo, sim. Tá, então, pessoal, aqui ficam os meus contatos também, o meu e-mail, tá? O meu telefone, que inclusive tem um WhatsApp também, tá? Estamos abertos aí a fazer qualquer tipo de apoio para vocês, técnico. Então, vocês podem ficar com o meu contato em relação ao software. Se vocês tiverem alguma dificuldade em fazer o download também, me disponibilizo para auxiliar vocês na parte de download, instalação ou treinamento, tá? E fica mais uma vez aqui o meu agradecimento, a presença de vocês, todas as dúvidas que vocês enviaram e esse tempo que vocês disponibilizaram aqui para a nossa apresentação. Tá bom? Grande abraço aí para vocês e bom evento para vocês. Obrigado, pessoal.